Fala pessoal, tudo bem? Bom, tô fazendo esse vídeo aqui a pedido de uma seguidora nossa que ela queria ver como que eu utilizei o sistema e como que ele fez diferença nos meus jogos. Bom, então vou mostrar como é que eu montei os meus jogos para esse sorteio 1947, que eu tive duas premiações, né? Eu fiz dois jogos de 16 dezenas, que custaram R$ 80 e eu ganhei R$ 200, R$ 100 em cada jogo. Bom, então primeiro, antes de você utilizar o sistema, você tem que ter na sua cabeça algum critério de quais dezenas você vai jogar. Para esse sorteio, eu estava na minha cabeça que eu queria 4 números de Fibonacci, porque ele é um dos que mais acontece, né? 4 dezenas, o maior percentual, 34%, e já fazia 12 jogos que não saía. E para os números primos eu tinha escolhido 7. Apesar de não ser um percentual que mais acontece, já tem muitos jogos que ele não sai. Inclusive até agora ele não saiu, né? Apesar de eu ter apostado no 7, nesse sorteio 1947 saíram 6. Se talvez tivesse saído 7, minha premiação poderia ter sido maior. Bom, então vamos lá. Então eu tinha na minha cabeça 20 dezenas, né, que considerando elas davam essas condições. E o que eu fiz foi jogar aqui dentro do sistema. Joguei, digitei as dezenas aqui, cliquei em verificar jogos, e aí ele já trouxe para mim essas condições. Então você vê que a maioria aqui ficou dentro do 4 que eu queria, né? 4 Fibonacci, alguns 3, mas a maioria ficou 4. E a maioria também ficou o 7. Você vê que pelos grupos, alguns eu tive o farolzinho vermelho, né? Que são jogos considerados ruins. Mas na sua maioria eles estavam verdes. E como eu poderia ter feito jogos simples, né? Escolhido os melhores, mas eu optei por fazer um jogo de 16 dezenas, porque eu estava confiante que essa condição poderia acontecer. E o jogo de 16 dezenas ele traz um prêmio maior. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer só um jogo simples, eu escolhia só os que estão verde e no meu caso aqui eu sabia que ia ficar vermelho porque eu queria 7 primos, né? Ele está fora da margem do que mais acontece. Um outro jogo que eu montei foi 3, 5, 6, 7, 13. Esse jogo aqui, né, a gente vê que também teve as mesmas condições, alguns vermelhos aqui, né? Dois jogos com um rostinho vermelho, farolzinho vermelho. Mas para mim, como essa condição aconteceu, eu optei por fazer o jogo de 16 dezenas. Poderia ter escolhido os melhores, poderia ter escolhido esses dois caras aqui. Mas eu optei por fazer o jogo porque estava confiante de que isso iria acontecer. 4 e 7. Então eu fiz o jogo de 16. Se vocês optarem, né, quiser fazer um jogo mais barato, basta escolher os melhores jogos, mas como esse aqui eu só tive 2 vermelhinho e naquele outro também só tive 1, eu achei que valia a pena fazer uma aposta de 16 jogos. De 16 dezenas, que o prêmio seria maior. Aqui você vê pela análise de cada grupo que tem alguns, né, que as chances estão bem pequenas, né, 10%, 11%, 6%. Então, apesar disso, né, aqui ó, 5%, esses 3 jogos, apesar disso ele está dentro da nossa faixa de aceitação, porque nos outros grupos a gente tem bastante probabilidade. Só esclarecendo que aqui o farolzinho ele aceita até 2 grupos com menos de 20%. Então mais de 2 grupos, dos 15, né, ele já fica vermelhinho. Então, por exemplo aqui, ó, no farol do 1 ou 5, a gente teve o grupo 3, o grupo 4. No caso do grupo do 1 a 5, ele só aceita 2. Desculpa, só aceita 1. É uma análise estatística que eu fiz, tá? Podem confiar que o grupo de 1 a 5 eles ocorrem muito menos, né, de 20%. Já o grupo de 6 a 10 acontece no máximo até normalmente de 0, 1 ou 2, e o 11 ao 15 é muito raro acontecer. Você tem um grupo fora. Então sempre que você tem 1 ou 2 grupos fora aqui desses caras aqui, ele vai ficar vermelho.
Mas isso aí para vocês é mais estatística. Se alguém tiver curiosidade, eu posso fazer um vídeo explicando novamente como que eu montei e toda a matemática por trás. Mas o importante é a gente procurar, como eu falei, os jogos que tenham mais indicadores em verde. No meu caso, novamente, como eu queria fazer um jogo grande e esse aqui só teve dois que deu farolzinho vermelho, eu achei interessante fazer um jogo de 16 dezenas. Deu certo, né? Acertei os dois jogos com premiação de R$ 100 em cada. Lembrando que não é sempre que a gente vai acertar, né? A gente precisa ter consciência de que na matemática, na probabilidade, né, os desvios estão aí para acontecer. Às vezes pode acontecer um jogo muito improvável e você não ser premiado. Mas se você começar a fazer apostas dentro daquela margem de que mais acontece, né, uma hora o seu jogo vai ser premiado. Uma hora a sua aposta vai ser premiada. O importante é a gente estar sempre dentro do lado daquele que mais acontece. Dos 40%, 50%, 60%. Que em cada 10 jogos você vai errar 4, mas 6 você vai acertar. Então, a gente estando do lado certo, uma hora a premiação vem. Beleza? Espero que tenha esclarecido. E eu vou continuar postando dicas e sugestões para vocês, para ajudar vocês a selecionarem as dezenas na hora de montar os seus jogos. E o mais importante é fazer simulações. Monta um jogo, não gostei, monta outro. Vai montando e fazendo aí as suas apostas da melhor forma possível.